Oi, gente, meu nome é Beck, eu sou o tutor de Sociologia do segundo ano. Esse daqui é o primeiro vídeo complementar para as aulas que vocês vão estar tendo no AVA. Esses vídeos vão ter vários, vão ter o intuito de ajudar vocês a estudarem nesse período de quarentena, que vocês não vão poder estar indo no colégio. E primeiramente, assim, começando já, eu queria reforçar que é muito importante que vocês acessem o AVA. Vocês não podem parar de estudar nesse período, porque quarentena não é férias. Vocês precisam continuar estudando e tendo contato com as matérias, porque senão isso vai prejudicar o ano escolar de vocês. Abram o AVA, os professores estão se dedicando e estão colocando muita coisa lá. Tá tudo completinho, não é muita coisa. É só vocês darem uma olhada, só para realmente vocês continuarem estudando nesse meio tempo. Além disso, eu queria pedir para vocês também olharem o livro, especialmente de sociologia. Eu sei que muita gente nem abre, nem tem a curiosidade de abrir o livro. O livro é, assim, muito bom, é muito completo. Se vocês olharem por lá, talvez vocês consigam aprender mais facilmente, sabe? Tem muita gente que consegue ler e reler e assim ela consegue entender muito melhor do que às vezes a própria videoaula ou a explicação do professor. Bom, nesse primeiro vídeo a gente vai estar abordando o conteúdo de sociologia que a gente estava estudando, a gente vai estar continuando. E o objeto vai ser a definição do objeto de estudo da sociologia como uma ciência. Ou seja, o que os primeiros sociólogos definiam que a sociologia deveria estudar. A gente vai estar olhando para o pensamento de Karl Marx, Max Weber e Durkheim, que vocês já devem estar familiarizados com esses nomes. Bom, Durkheim, vocês sabem que ele era um forte defensor do funcionalismo, certo? Esse movimento que dizia que a sociedade era como um organismo. Suas partes dependiam umas das outras para poderem funcionar. E por isso, Durkheim ele dizia que a sociedade devia ser estudada como um todo e não a partir do indivíduo. Ele definia, vocês devem lembrar, o fato social, que era algo que influenciava os indivíduos da sociedade, era geral e era exterior ao indivíduo. Ou seja, assim ele dizia que as ações do indivíduo eram totalmente delimitadas por o que a sociedade definia, e assim não existia propósito em estudar as ações individuais, e devia estudar a sociedade como um todo. Já Max Weber tinha um pensamento de certa forma contrastante ao que Durkheim dizia. Ele definia que as ações individuais eram o bloco de construção da sociedade, as intenções individuais eram materializadas e assim formavam a sociedade. Por isso ele definia com seu método compreensivo que nós devíamos compreender as intenções do indivíduo de forma a compreender a sociedade. E assim ele definia que o entendimento das intenções individuais era o que deveria ser estudado na sociologia e as implicações que isso tinha na nossa sociedade. Bom, por último a gente tem o Karl Marx, que era outro sociólogo, e ele meio que fez uma junção entre esses dois pensamentos desses dois outros sociólogos, e ele definia que ao mesmo tempo que o indivíduo afetava a sociedade afetava muito o indivíduo. Ou seja, ele formulou o materialismo histórico dialético. Nesse método, ele delimitava que existia essa os dois lados se afetavam na sociedade, sabe? A sociedade afetava o indivíduo, delimitando as suas ações, mas as ações do indivíduo delimitavam o que era a sociedade. Assim, ele determinava o que era histórico, porque o estado na história em que estava a sociedade e o indivíduo determinava como ele era, ou como a sociedade era, e materialista, porque ele adicionava que o estado material determinava como nós nos organizávamos e como nós agíamos. Por exemplo, se eu era um homem das cavernas, eu não iria ser um filósofo porque eu precisava caçar, então isso não existia na nossa sociedade. Mas quando evoluímos para sociedades onde o nosso materialismo já estava mais desenvolvido, ou seja, já tínhamos mais acesso aos aspectos materiais, já tínhamos comida, água, nós podíamos nos ocupar mais com essas coisas, ou seja, o material afetava diretamente a sociedade e a ação individual. Era isso que definia Karl Marx. E, gente, olha, é basicamente isso. Foi um vídeo muito curtinho. É muito pouca coisa que vocês têm que estudar. E para isso eu queria reforçar mais uma vez, vocês precisam olhar o AVA, vocês precisam ler o livro. Vocês têm que continuar estudando nesse período, e esses vídeos aqui são só complementares. Só tem o intuito de facilitar vocês a aprenderem, não é
não é todo o conteúdo, é algo mais para facilitar a linguagem e facilitar que vocês entendam, mas a forma principal de vocês aprenderem mesmo é o AVA. Bom, é basicamente isso, eu já vou estar terminando esse vídeo, vão vir mais, esperem, vão vir mais vídeos explicando basicamente todo o conteúdo, ajudando a explicar, e é basicamente isso, até a próxima aula.